E aí, galerinha, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula aqui do canal Química Fácil. E hoje nós vamos falar sobre NOx, número de oxidação, beleza? Roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Valeu! Galerinha, o nosso assunto de hoje é número de oxidação, mais conhecido como NOx. E para a gente começar, eu vou falar para vocês o que é número de oxidação ou NOx. Galera, NOx é uma carga que todo elemento adquire quando ele realiza uma ligação química. Anote aí, é a carga que o elemento adquire quando ele realiza uma ligação química. Nós sabemos que os elementos eles se juntam e formam as substâncias. As substâncias elas são originadas por ligações químicas. Então essas ligações químicas nós sabemos que são fluxos de elétrons. Nós sabemos que a ligação covalente é o compartilhamento de elétrons. Nós sabemos que a ligação iônica é a doação e o recebimento dos elétrons. Então, quando isso acontece, nós temos uma carga em trânsito. Nós temos elétrons indo, elétrons vindo, recebe elétron, doa elétron. Então, esse fluxo de elétrons gera uma carga. E essa carga é justamente o que nós vamos estudar hoje, que é o NOx, beleza? Essa carga que o elemento adquire, ela é influenciada por uma propriedade dos átomos, chamada eletronegatividade. Se tu não lembras o que é eletronegatividade, vamos lá, vamos revisar. Eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem, de atrair elétrons ou de capturar elétrons. Então anote, eletronegatividade está aqui, ó. Eletronegatividade é a capacidade de atrair elétrons, ou seja, trocando em palavras mais simples, é a vontade de ficar negativo. Então quem tem uma maior eletronegatividade fica mais negativo, beleza? E nós temos uma escala, uma ordem decrescente de eletronegatividade. Beleza? Que a gente pode fazer 1001 brincadeiras com essa escala de eletronegatividade. Vamos lá, vou colocar aqui na telinha para vocês. Existe primeiro a buzina. Nós temos o caminhão da buzina. Como é a buzina do caminhão? A buzina do caminhão é assim, ó. Fom, fom. Nesse momento você está vendo aparecer aqui, ó. Flúor, oxigênio e nitrogênio. É o fom, beleza? Então começa com fom. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Depois, a gente buzina o fusquinha. Lembra do fusquinha teu avô? Beleza, então como era a buzina do fusquinha do teu avô? Vamos imitar a buzina do fusquinha do teu avô. Como é? É clibre, clibre, clibre. Lembrou como buzina o fusquinha do teu avô? Então começa com a buzina do caminhão, fom, depois a buzina do fusquinha, clibre, cloro, bromo e iodo. Então, fom, clibre. E depois da buzina do fusquinha, nós temos só para contrariar o homem. Nós temos enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio, para completar a nossa escala de eletronegatividade. Então, completar a escala de eletronegatividade. Então, lembrando, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então, nessa escala, o flúor é o mais eletronegativo. Então, ele rouba os elétrons de todos os átomos que fazem ligação com ele. Beleza? Então, comparando aqui o flúor e o oxigênio, por exemplo, uma ligação entre flúor e o oxigênio, o flúor, consequentemente, vai ficar negativo. E o oxigênio, nesse momento, nessa ligação, vai ficar positivo, vai ficar com uma carga parcial positiva, beleza? Então, comparando aí esses átomos, a gente tem uma noção de saber quem é que vai ficar mais negativo, quem vai ficar mais positivo, com cargas parciais, beleza? Comparando então, uma ligação entre átomos iguais, por exemplo, Cl2 é uma ligação entre cloro e cloro. Analisando a nossa escala de eletronegatividade, o cloro e o cloro, qual desses dois é mais eletronegativo? O cloro, quando ele se liga com outro cloro, não existe diferença de eletronegatividade. Então não vai ser gerada uma carga nessa ligação. Então daqui a pouquinho você guarda essa informação, que daqui a pouquinho eu vou te mostrar onde é que a gente vai utilizar essa informação. Um pouquinho mais na frente agora nas regras básicas para a determinação do NOx.
Beleza? As regras. A regra básica para substâncias simples é isso que eu acabei de te falar. Para substâncias simples, o NOx é igual a zero. Anote aí, NOx de substâncias simples é igual a zero. Por quê, professor? Porque não existe diferença de eletronegatividade. Então, quando alguém te perguntar qual o NOx de uma substância simples, tu diz, ó, é zero, porque não existe diferença de eletronegatividade. Beleza? Matou? Esse é teu diferencial, porque tu vai saber o porquê que é zero e não somente que é zero. Beleza? Quando nós tivermos uma substância composta, já nas substâncias compostas, os átomos eles têm sim diferença de eletronegatividade. Então, será produzida uma carga para cada um desses átomos. Porém, quando nós juntarmos todas essas cargas, elas têm que ser igual a zero. Então, para a substância composta, anote aí, para a substância composta, a soma de todos os NOx é igual a zero. Então, quando nós somarmos o NOx de todos esses elementos dessa substância, vai ter que dar igual a zero, porque as substâncias são neutras. Nós não estamos falando de íons ainda. Essas substâncias são neutras. Substâncias compostas neutras. NOx igual a zero. Anote aí. Falando agora sobre íons, agora sim, íons simples. Para o íon simples, o que é um íon simples? O íon simples é um átomo que perdeu ou que ganhou elétron. É um átomo com uma carga. Por exemplo, Cl- e menos, Ca+2, K+. Então nós temos todos esses exemplos de íons simples que perderam cargas, formaram cátions ou ânions. Então, o que é aquele númerozinho que a gente tem lá em cima de um íon? Não é a sua carga? Então, o que a gente acabou de falar que era o NOx? NOx é uma carga. Então, para todo íon simples, o NOx é igual à carga. Então, o NOx de um íon simples já está lá escrito lá na fórmula, lá em cima. Então, o NOx dele é igual à carga. Anote aí, íon simples, NOx igual à carga. Beleza? E para um íon composto, nós também temos íons compostos. Um íon composto, a soma de todos os NOx vai ter que ser igual à carga. Beleza? Então, a soma de todos os NOx em um íon simples vai ter que ser igual à carga. Nós temos elementos com diferença de eletronegatividade. Então, quando nós somarmos essa diferença de eletronegatividade, vai ter que dar igualzinho à carga desse íon composto. Beleza? Então, essas são as regras básicas para a gente determinar o NOx das substâncias. Mas, professor, como que eu vou saber o NOx de todos os elementos? Vamos lá, galerinha. Existe uma tabelinha que a gente utiliza para saber o NOx de alguns elementos. Alguns deles já têm NOx fixo para facilitar a tua vida, beleza? Algumas propriedades dos mesmos proporcionam essa característica, que eles tenham NOx fixos. Por exemplo, a galera dos metais. Nós sabemos que os metais eles formam cátions. Cátions que são cargas positivas, beleza? Então, os metais da família 1A, 2A e 3A têm NOx fixo, porque eles, respectivamente, formam cátions monovalentes, bivalentes e trivalentes, ou seja, mais 1, mais 2 e mais 3. Então, anote aí no teu caderninho que todo mundo da família 1A tem NOx mais 1, família 2A tem NOx mais 2 e família 3A tem NOx mais 3. Facinho demais, tranquilo, mais fácil que isso não existe. Só a química que é muito fácil, beleza? Então, vamos lá. Outros elementos que têm NOx fixos. A prata vai ter NOx fixo. A prata vai ter o NOx mais 1. Então, onde quer que a prata apareça, vai ter NOx mais 1. Não se esqueça, cabeção. Beleza? Então, outros dois elementos, zinco e cádmio, Zn e Cd. Anote aí também, zinco e cádmio terão NOx mais 2. Sempre NOx mais 2. E outro elemento que também tem um NOx fixo é o flúor. A gente falou dele agora há pouco, dizendo que ele era o elemento que tinha maior eletronegatividade. Então, se ele é o que tem mais eletronegatividade de todos, ele vai ter o NOx fixo menos 1, porque ele sempre vai ser negativo.
em todas as ligações que ele fizer, por conta da eletronegatividade, beleza? Então esses são os NOx fixos. Vamos falar agora sobre os principais NOx variáveis. Nós temos alguns elementos que o seu NOx vai variar, beleza? Mas eles são bem previsíveis. A gente consegue prever a variação deles de acordo com algumas características. O primeiro deles é o hidrogênio. O hidrogênio geralmente vai ter um NOx mais 1. Eu falei geralmente. E quando é que o NOx do hidrogênio vai variar? O NOx do hidrogênio vai variar quando ele vier com um metal. Metal não é fixo? Então, quando o hidrogênio vier ligado a um metal, formando um hidreto metálico, o NOx dele vai ser negativo, vai ser menos 1. Somente nessa situação, o NOx do hidrogênio vai variar. Outro elemento bastante conhecido é o oxigênio. O oxigênio, que é da família 6A, é um calcogênio. O NOx dele geralmente é menos 2. Quando é que esse NOx vai variar? O NOx do oxigênio vai variar em algumas situações. Por exemplo, quando ele vier em um peróxido. Quando o oxigênio estiver em um peróxido, o NOx dele vai ser menos 1. Então, oxigênio em um peróxido, o NOx dele vai ser menos 1. Quando ele estiver em um superóxido, o NOx dele vai ser menos 1 sobre 2. Anote aí, menos 1 sobre 2. E pode ter uma carga assim? Pode sim. O NOx dele nessa situação vai ser menos 1 sobre 2. Quando o oxigênio também vier ligado a um flúor, nos fluoretos, fluoreto, oxigênio e flúor. Então, quando nós tivermos um fluoreto, o oxigênio ligado a um flúor, o NOx dele também vai variar. O NOx dele pode ser mais 1 ou mais 2. Positivo. Isso, anote aí, mais 1 ou mais 2. Então, o NOx do oxigênio pode ser mais 1 ou mais 2 quando ele vier ligado com o flúor. Então, o NOx do oxigênio só vai variar quando ele só vai ser positivo, aliás, quando ele tiver com flúor. Porque quem é o mais eletronegativo? É o flúor. Depois dele vem o oxigênio. Então, flúor com oxigênio, o oxigênio é quem vai variar o seu NOx. Beleza? Mas alguns elementos também têm NOx fixos, em algumas situações. Por exemplo, a família dos calcogênios, família 6A. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. É aquela família dos 7 porquinhos ou 7 poloneses. Esses elementos também terão um NOx variável. Porém, quando eles forem o mais eletronegativo da fórmula, de toda a substância, um desses elementos for o mais eletronegativo, nós teremos um NOx fixo. Família dos calcogênios, família 6A. Para ficar estável, segundo a regra do octeto, ele precisa de quantos elétrons? 2. Então ele precisa de menos 2. Então a carga dele, quando ele for o mais eletronegativo, vai ser menos 2. Beleza? Anote aí, calcogênios, quando for o mais eletronegativo, é menos 2. Quando não for, aí ó, vai variar. Vai depender dos outros que estão lá. Beleza? E outra família, que também tem um NOx previsível, variável, é a família dos halogênios, família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. É aquela famíliazinha que sempre gera uma briguinha na sala de aula quando a gente vai dar aula de tabela periódica, né? Porque a gente sempre quer usar o nome de um time, beleza? Então usa aí qualquer time que você quiser. Eu vou usar o Flamengo. Flamengo, clube brasileiro inteiramente atolado. Então é essa família. Família 7A, para obedecer a regra do octeto, precisa de quantos elétrons? De 1. Então, fica menos 1, porque ele precisa ganhar um elétron. E quem ganha um elétron fica negativo, fica menos 1. Então, o NOx da família 7A, quando eles forem... bota a observação. Observação. Quando for o mais eletronegativo, vai ter NOx menos 1. Beleza? E quando não for, é variável, vai depender de onde ele estiver por lá, beleza? Com exceção do flúor, o flúor sempre vai ser fixo, beleza? Professor, me dá uma dica sobre essa história de eletronegatividade e as fórmulas? Dou sim, anote aí uma diquinha bem massa. Sempre o último elemento da fórmula
é o mais eletronegativo. Então, quando tu vê uma formulazinha de uma substância, o último elemento sempre vai ser o mais eletronegativo. Beleza? O último elemento sempre é o mais eletronegativo, como regra geral. Aprende isso como regra geral. Tem algumas exceções, sim, mas como regra geral, o último elemento da fórmula sempre é o mais eletronegativo, porque as fórmulas elas são escritas em ordem crescente de eletronegatividade, do menos eletronegativo para o maior. Beleza? Então esses foram os principais NOx fixos, os principais NOx variáveis, as regras para a determinação de NOx. Estão todas aí expostas para vocês. Mas como é que eu vou aplicar isso? Beleza? Fica aí que a gente vai fazer essa aplicação agora. Então vamos lá, cabeção. Você assistiu toda essa aula, toda essa explicação, toda essa gama de informações bombardeadas na tua cabeça, mas tu agora ainda não sabe como é que tu vai aplicar isso. Agora eu vou te mostrar. Vamos com calma. Eu tenho uma dicasinha, uma diquinha massa para a gente começar a aplicar o NOx. Como é que eu vou aplicar o NOx? Vamos lá. Imagina o NOx como sendo você chegando em uma festa sozinho. Já foi para a balada sozinho? Não vá não, é horrível. Mas se você já foi, lembra como foi tu na balada sozinho. Chegou na balada sozinho, qual é a primeira coisa que tu faz? Procura um amigo. Então tu vai na balada procurar um amigo. É como a aplicação do NOx. Então eu tenho aqui, trouxe o quadrinho para a gente trabalhar, para ajudar a auxiliar a gente. Então olha para cá. Eu tenho aqui algumas substâncias, então vamos começar com essa substância aqui. Como é que eu vou fazer o NOx? Imagina sendo você chegando numa festa, olhando para essa substância. A primeira coisa que tu vai procurar são os teus amigos. E quem é teu amigo? É aquele que é fixo, que não te abandona, que está lá, ó, ponta firme contigo. Então, tu vai procurar primeiro quem é fixo. Olha para essa substância. Eu tenho lítio, tenho oxigênio. Qual desses dois aqui é NOx fixo? Olha para a tabelinha que a gente copiou agora há pouco. Família 1A, 2A, 3A. Tem alguém aqui dessas famílias? O lítio é da família 1A. Então, se o lítio é da família 1A, o NOx dele é mais 1. Anote aí, mais 1. Então, você começa colocando o NOx dele aqui embaixo. Então, qual é o NOx do lítio? Mais 1. Pronto. Coloca mais 1 aqui embaixo. Porém, mais 1 é o NOx para cada lítio. Cada lítio tem o NOx mais 1. Nós temos 2 lítios aqui, ó. 2 lítios. Então, mais 1 é o NOx de cada lítio. Nós temos 2 lítios. Então, mais 1 vezes 2 dá quanto? Mais 2. Mais 2. Então, o NOx de cada lítio é mais 1. Multiplica pela quantidade dele e sobe mais 2. Beleza? Quando chega aqui em cima, lembra daquela regra básica para determinar o NOx? Isso aqui não é uma substância composta? Então, NOx de substância composta, a soma desses NOx tem que dar igual a 0. Então, quando chega aqui em cima, tem que dar 0. Eu não posso ter essa carga mais 2 sozinha sobrando aqui não. Tem que dar 0. Se eu tenho 2 cargas positivas, para eu zerar essas cargas, eu preciso de quantas cargas opostas? 2 também. Então, mais 2 para zerar, falta quanto? Menos 2. Menos 2. Ai, que 2 feio. Menos 2. Então, mais 2 com menos 2 dá igual a quanto? 0. Neutralizou, não foi? Dá igual a 0. Mas a gente precisa descobrir qual é o NOx desse oxigênio aqui, ó. A gente precisa descobrir qual é o NOx do oxigênio. Então, ó, menos 2 dividido por 2 dá igual a quanto? Dá igual a menos 1. Então, eu tenho o NOx do lítio mais 1, o NOx do oxigênio menos 1. Então, mais 1 e menos 1. E eu posso concluir que nessa substância, o oxigênio é o quê? É um peróxido. Beleza?
Mas existe uma musiquinha para tu entender esse processo aqui. Beleza? Lembra da musiquinha Bom Xibom das meninas? Bom xibom, xibom, bom, bom. Bom xibom, xibom, bom, bom. Lá antigamente, 1930. Então vamos lá. Lembra do Bom Xibom das meninas? A musiquinha para determinar o NOx das substâncias é o seguinte. A musiquinha das meninas do Bom Xibom. E começa assim, ó. NOx é bom, é muito bom. Parará. NOx é bom, é muito bom. Parará. E NOx todo mundo já conhece, multiplicando, sobe, dividindo, desce. Parará. Então vamos aplicar essa musiquinha aqui devagarzinho. Eu não entendi nada, mas calma, você vai entender e vai utilizar essa musiquinha para te ajudar. Como assim? NOx todo mundo já conhece, multiplicando, sobe, dividindo, desce. Foi que eu fiz aqui do lítio, no lítio, para trazer esse NOx para aqui para cima. Eu multipliquei. Mais 1 vezes 2 dá mais 2. Então, sempre que tu for subir o NOx, tu multiplica. Por quê? Pela atomicidade. Então, mais 1 vezes 2, mais 2. Depois tu vai zerar, beleza? Tu zera ele aqui em cima, deu menos 2. E tu precisa descer esse menos 2. Desce dividindo. NOx todo mundo já conhece, multiplicando, sobe, dividindo, desce. Então tu dividiu por quê? Menos 2 dividido por 2 dá igual a menos 1, beleza? Então, acabamos de determinar o NOx desses elementos para essa substância. Lembra, o NOx é quem está embaixo. Vestibular te perguntar, a prova te perguntar qual é o NOx, é quem está embaixo, não é o de cima não. Por amor de Deus, não vá dizer que o NOx é esse aqui de cima não. O NOx é esse de baixo, que é para cada elemento. Continuando aqui mais um exemplo. Eu tenho CaO4. Começa por quem? Tu já sabe. Começa pelo fixo. Quem é fixo aqui? Diga, é o cálcio. Cálcio é de que família? Família 2A. Qual é o NOx da família 2A? Mais 2. Tranquilamente, tu pega teu lápis, tua caneta e vem aqui e bota mais 2. Canta a musiquinha. NOx todo mundo já conhece, multiplicando, sobe. Multiplicando por quem que não tem ninguém aqui? Por 1. A atomicidade é 1, só tem 1 cálcio. Então sobe multiplicando por 1. Mais 2 vezes 1, mais 2. E para zerar, preciso zerar essa carga. Mais 2 para zerar, falta menos 2. Menos 2 tu desce dividindo. NOx todo mundo já conhece, multiplicando, sobe, dividindo, desce. Beleza? Desce dividindo. Menos 2 dividido por 4. Eu não sei fazer essa divisão não. Me ajuda, me ajuda. Menos 2 dividido por 4. Fica menos 2 sobre 4. É só tu simplificar aqui, ó. Simplifica. Divide tudo por 2. Vai dar igual a quanto? Vai dar, de vermelho, vai dar menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Lembra de superóxido? Oxigênio com superóxido, NOx, menos 1 sobre 2. Vem aqui, ó. Menos 1 sobre 2. Tá massa? Continuando. Agora aqui eu tenho oxigênio e flúor. Procura quem é fixo. Quem é fixo desses dois? Quem é o fixo? Flúor. Flúor sempre é menos 1. Bota menos 1 no flúor. Vai. Flúor, menos 1. Tá aí. Menos 1 no flúor. Todo mundo já conhece. Multiplicando, sobe. Canta aí sozinho em tua casa que daqui a pouco tu já vai estar acostumado com isso. Sobe multiplicando. Menos 1 vezes 2. Menos 2. E para zerar. Menos 2. Para zerar eu preciso de quanto? Mais 2. Aí, ó. Mais 2. Vai para cá, vai para cá, ó. Mais 2. Lá em cima eu desço dividindo. Dividindo pela atomicidade. Qual é a atomicidade do oxigênio? 2. Então desce dividindo. Mais 2 dividido por 2 dá quanto? Mais 1. Mais 1. Olha só que legal. Não sei se vocês observaram, foi proposital. Todas essas substâncias aqui têm oxigênio. Olha o NOx do oxigênio nessas substâncias. Menos 1. Menos 1 sobre 2. Aqui, ó, circula.
menos 1 sobre 2, mais 1. Oxigênio é variável, beleza? É um dos principais variáveis. Marca aí, a gente vai fazer outros exemplos. Vamos lá. Voltamos com mais alguns exemplos para a gente resolver e fazer o NOx desses exemplos. Olha para aqui para o quadro. Eu tenho H2O2, é água oxigenada, beleza? Mais conhecido como, já vou dar um spoiler da resposta, mais conhecido como peróxido de hidrogênio, beleza? Então eu tenho aqui o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Vamos determinar o NOx. A dicasinha que eu dei nos exemplos anteriores. Procura quem é fixo, quem é ponta firme. Vamos lá. Oxigênio e hidrogênio. Qual desses dois é fixo? Oxigênio. Não. Hidrogênio também não. E agora, como é que eu vou saber se não tem ninguém fixo? Se não tem ninguém fixo, tu começa pelos variáveis. Ah, variável. Os dois também são variáveis. Oxigênio e hidrogênio também são variáveis. Então, aplica as regras que a gente falou anteriormente. Vamos lá. Principais NOx variáveis. Desses dois, tu vai procurar quem vai variar menos. O hidrogênio vai variar somente quando ele vier com metal. O oxigênio, ele vai variar 4 vezes. Ele tem 4 possíveis NOx. Então, começa pelo hidrogênio. Olha só, o hidrogênio ele vai variar quando? Quando ele vier com metal. Oxigênio é metal? Não, oxigênio não é metal, tu cheira. Tu cheira oxigênio, tu respira oxigênio, então o oxigênio não é um metal. Ah, então se o hidrogênio não está ligado a um metal, ele geralmente é mais um. Ah, que massa! Mais um. Mais um. Beleza? Quem está embaixo sobe multiplicando. Mais 1 vezes 2, mais 2. Para zerar, menos 2. Desce dividindo, menos 1. Aí como foi tranquilo. Peróxido de hidrogênio. Se tu lembrasse que no peróxido de hidrogênio o oxigênio tem NOx menos 1, tu já matava a questão rapidão. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Eu tenho sódio, eu tenho boro, eu tenho hidrogênio 4 vezes. Vai, faz. Começa por quem é fixo. Quem é fixo aqui? O sódio é de que família? Família 1A, isso mesmo. O sódio é da família 1A, então o NOx dele é fixo. Ah, é mesmo? O NOx dele, opa, ia derrubando o quadro. Segura. O NOx dele é fixo, é mais 1. Beleza? Sobe multiplicando, mais 1. Multiplicando pela atomicidade. Sobe multiplicando, mais 1. Boro. Qual é a família do boro? A família do boro é a família 3A. Belas alunas gatinhas indo telefonar. Lembra dela? Então, de acordo com as nossas regras que a gente falou anteriormente, qual o NOx do boro? Mais 3. Bote aí. Mais 3. Sobe multiplicando, mais 3. Então, eu já tenho mais 3 e mais 1. Dá quanto? Mais 4. E para zerar? Para zerar, menos 4. Menos 4. E NOx todo mundo já conhece, multiplicando sobe, dividindo desce. Mais 4 dividido por menos 4 dividido por 4 dá quanto? Menos 1. Beleza? Então o NOx do hidrogênio vai ser menos 1. E pode? Pode. Hidrogênio veio com quem tem NOx fixo, então ele variou. Variou e virou menos 1, que é a possível variação do hidrogênio. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. BrCl3. BrCl3. Nenhum desses aí é fixo. Porém, olhando para cá, eu tenho cloro, que é de que família? Família 7A, é um halogênio. E de acordo com essa fórmula, ele é o mais eletronegativo. Então, se ele é o mais eletronegativo, o NOx dele vai ser igual a quanto? Menos 1. Menos 1. Então, eu tenho menos 1, multiplica pela atomicidade, fica menos 3. E para zerar, eu preciso de mais 3. Desce dividindo, mais 3. Então, eu tenho cloro
menos 1 e o Br mais 3. Beleza? Cloro menos 1 e bromo mais 3. Eles são da mesma família, o que demonstra a possível variação do NOx desses elementos. Beleza? Próxima substância, AS2S3. AS2S3. Tem algum desses dois que é fixo? Não. Porém, tu sabe que o S, que é o enxofre, é da família 6A. E ele aqui é o mais eletronegativo. É um calcogênio mais eletronegativo, então o NOx dele vai ser menos 2. Sobe multiplicando pela atomicidade, menos 6. Para zerar, mais 6. Desce dividindo, mais 3. Então, ó, determinei o NOx desses dois elementos dentro da substância. Beleza? Galera, vem cá comigo. Tá vendo que depois de resolver todos esses exemplos, ficou bem mais tranquilo, bem mais fácil utilizar aquela tabela? Então, você tem que praticar. Pratica quantas vezes for possível. Determina o NOx para todas as substâncias que tu vê na tua frente. Espirrou alguém, opa, determina o NOx de todo mundo. Quanto mais exercício você fizer, mais rápido você vai aprender, beleza? Então essa foi a nossa videoaula sobre NOx, número de oxidação. Não deixe de acompanhar aqui no canal, daqui a pouquinho, a aula de oxidação e redução, de oxirredução, a aula também de pilhas, que você vai precisar desse assunto para todas essas aulas e para os exercícios que virão, beleza? Esse é o canal Química Fácil. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo. Se inscreve no canal para receber as informações das próximas aulas. Dá um like bem massa aí para ajudar na nossa divulgação. Compartilha, dá um like, se inscreve e aí você vai poder acompanhar todas as nossas aulas para tirar suas dúvidas pré-vestibulando e para te salvar na prova de amanhã. Você que estuda aí para suas provas do colégio. Beleza? Valeu, um abraço, eu sou Márcio Holanda e até a próxima videoaula do Química Fácil. Valeu!